Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta desta semana. Vamos falar sobre a violência psicológica contra a pessoa idosa no Brasil. Somos de uma geração que cresceu ouvindo que o Brasil era o país dos jovens. Éramos, não somos mais. O tempo passou e agora somos o país dos idosos. Estamos chegando lá. O Brasil envelheceu e várias políticas públicas já foram criadas para essa faixa etária. Ainda bem, né? O idoso, o aposentado, eles enfrentam, várias dificuldades que vão desde a violência física até a psicológica. Mas não são só essas duas, não. Conversando com a minha convidada, que já está aqui, eu vou apresentá-la antes de abrirmos o programa, Cláudia Carneiro, psicóloga. Ela trabalha no Asilo São Vicente, que é uma referência aqui em Curitiba, no tratamento da pessoa idosa. Eu descobri, e você me falou, me ensinou, Cláudia, que não são só essas duas violências, não, né? Temos mais contra a pessoa idosa. Seja bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade. Infelizmente, são várias as violências que o idoso passa. Mas, de acordo com o Disque 100, que é um Disque Denúncias da Secretaria de Direitos Humanos, eles colocaram que a violência psicológica está em segundo lugar que acometem a pessoa idosa. Então, é uma triste realidade, mas verdadeira, e que estamos sempre atentos para poder denunciar e poder atender essas pessoas que necessitam. Nós temos a violência psicológica, que é em segundo lugar, a física... Em primeiro lugar. E em primeiro lugar. Daí temos a sexual. A sexual. A financeira, que também, infelizmente, dadas as situações atuais... As condições econômicas da sociedade brasileira. Exatamente. Enfim. E, como eu digo, permeando todas essas violências, está emocional, que o idoso passa nesse sentido. Você me falava também algo interessante que me chamou a atenção, que muitos praticam a violência contra a pessoa idosa dentro de casa e muitos nem sabem que estão praticando a violência. Explica melhor para mim, por gentileza. Então, os próprios dados nacionais mostram, que o maior violador ao idoso é o familiar. Muitas vezes ele não sabe que ele está fazendo violência contra a pessoa idosa, ao seu ente querido. Mas por estresse, sobrecarga, temos um exemplo, que é o perfil de idosos, que hoje é muito comum no Brasil e no mundo, os que têm a doença de Alzheimer ou outra demência. Então, muitas vezes é um único cuidador familiar. E esse cuidador fica sobrecarregado com toda a responsabilidade que ele tem sobre seu familiar. E além da dor de ver seu ente querido indo embora por uma doença, que é se perde toda a parte cognitiva, de memória. E aí me permita, aí adoece toda a família, Exatamente. Então, muitas vezes nós temos cuidadores familiares mais doentes do que o próprio idoso. É verdade? Sim, porque assim, essa pessoa tem crises hipertensivas, estresse, Sim, porque ela já tem a própria vida dela. Exatamente. A vida particular dela, da família dela, e tem que dividir a vida de outra pessoa. E cuidar da outra pessoa. Daí a gente vive uma inversão de valores, aonde aquele pai, aquela mãe, aquele avô ou avó, tios que cuidaram, vão ser cuidados, estão sendo cuidados na verdade, E vem para o meio dessa família, vem para o seio dessa família, E a família acaba assumindo esse idoso para poder cuidar e muda todo o esquema da família. Pois é, isso que eu queria que você explicasse para nós, porque você trabalha na área já há quantos anos? Há 12 anos. 12 anos, então já é experiente no assunto. A família brasileira
ela não está preparada para cuidar do idoso, né? Assim como a sua não estará preparada para cuidar de você e nem a minha estará para cuidar de mim. Ou esperamos que estejam, né? Eu espero um pouco mais, né? Um pouco mais. Mas é rara a família que está preparada, né? Exatamente. Como você falou no início do programa, toda a perspectiva do país, tudo que nós aprendemos é dentro para a criança, o adolescente, jovem, o adulto jovem e o velho, né? Hoje está vendo, já houve uma inversão piramidal, aonde o idoso está ocupando já o primeiro lugar para esse cuidado. É que nós fomos de uma geração, né? Falei na abertura, bem que você lembrou, nós crescemos, né? E a gente ouvia que nós éramos o país dos jovens. E a impressão que nós tínhamos é que nunca o Brasil iria envelhecer. Essa era a ideia que nos passavam. Exatamente. Só que chegou, né? Chegou. O Brasil e o mundo estão envelhecendo, né? Estamos todos envelhecendo, né? De uma forma bem heterogênea, né? Cada cultura, cada país, cada estado do nosso país, de uma forma, né? Mas estamos envelhecendo e despreparados. Esse é o mais grave, né? Exatamente. Porque o problema, me parece, Cláudia, não é o envelhecer. Se tivermos sorte, todos nós iremos envelhecer um dia. Exato. Se tivermos sorte. Graças a Deus. O problema é como iremos envelhecer. Exatamente. Né? E como os nossos familiares estarão, e a sociedade vai estar preparada para poder trabalhar e acompanhar, cuidar, né, desse envelhecimento, dessa pessoa idosa dentro do seio da família. Isso que é importante. E como vai se dar isso e já está se dando? Através da informação, capacitação, orientação. Um exemplo, os idosos que eu atendo, a maioria tem a doença de Alzheimer. Esse é o grande problema do idoso hoje? Hoje sim. Hoje eu diria que é um dos maiores problemas de saúde que nós temos na sociedade. Né? Já é um problema de saúde, a doença de Alzheimer e outras demências também. Tá? Então, essa família não está preparada, como eu falei, para perder seu ente querido, aquele pai mantenedor, aquela mãe cuidadosa, dinâmica, para uma doença que muda toda a pessoa, inclusive sua personalidade. E aí vem o estresse familiar, o estresse de quem cuida e, por consequência, a violência praticada contra o idoso. E não necessariamente física, né? Exatamente. E ela muitas vezes, né, até nós conversamos sobre isso, ela não se tem a intenção de, mas acaba se cometendo a violência, até sem saber que é violência. Tá? Comete de uma maneira involuntária. Involuntária, pelo cansaço, noites sem dormir, né? Quando o idoso é agitado, deambula, são exemplos. O familiar não dorme, são 24 horas cuidando. Então, esse cuidador vai estar com o estresse lá em cima. Né? Então, como que ele vai ter qualidade de vida para dar qualidade de vida para o seu ente querido? Então, pelo que você está dizendo, nós precisamos discutir muito, né? A sociedade brasileira precisa discutir muito ainda a vida e o futuro do idoso neste país. A propósito, temos uma reportagem que fala sobre esse assunto. Acompanhe. Após 6 anos tramitando no Congresso, o Estatuto do Idoso foi aprovado e sancionado em setembro de 2003. Ao longo desses 15 anos, direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos foram garantidos. Mas muitos idosos ainda são vítimas de abusos e violência. A Organização Mundial de Saúde estima que 1 a cada 6 idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo. Segundo o estudo, 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso. Entre os casos estão negligência, violência emocional, física e sexual. O maior risco está no ambiente familiar. Sociedade, Estado, familiares, cuidadores, né, todos em conjunto tomarmos essa consciência, uma postura de defesa e dar realmente um basta a situações de violência contra a pessoa idosa. No Brasil, segundo o IBGE, temos 21 milhões de pessoas com idade acima de 60 anos.
Em 2020, este número pode chegar à casa dos 40 milhões. O Ministério dos Direitos Humanos brasileiros registrou em 2017 mais de 33 mil casos de agressões a pessoas idosas. Este problema é considerado social. Entendemos que esse aumento da violência contra a pessoa idosa, ele deve-se a vários fatores, principalmente ao uso abusivo de álcool e de drogas. A maioria das pessoas que telefonam aqui relatam violências de familiares contra os idosos, familiares estes que já tinham um temperamento agressivo, um temperamento violento e que ao abusarem de substâncias alcoólicas ou de drogas, esse temperamento se enfatizou, tornou-se mais forte, menos controlável e aí as pessoas acabaram cometendo agressões ou verbais ou físicas contra pessoas idosas. Ô Cláudio, como a gente viu na reportagem aí, esse número que já são 21 milhões de idosos, esse número vai dobrar logo, logo. Exatamente. Como eu falei, já estamos... É gente, hein? É gente. Quer dizer, nós estaremos lá, né? Exato. Já é uma inversão piramidal, né? Nossa pirâmide demográfica já é uma barrica, né? Onde o idoso já está ascendendo ao topo. Já está virando a pirâmide. Exatamente. Como ouvimos também na reportagem, o agressor geralmente está dentro de casa, né? E você falava sobre isso. Qual é a punição para o agressor, hein? Então, primeiro, as questões judiciais, né? Toda a questão legal de polícia, que isso acontece, né? Mas também atendimentos, eu me sinto mais à vontade falando da nossa rede municipal. Então, aqui em Curitiba, por exemplo, vem através do Disque Denúncia ou do Disque Idoso Paraná, do Disque Denúncia 181. Que já vamos passar todos os números aqui. Exato, né? Vem uma denúncia de Curitiba sobre agressão à pessoa idosa. Então, o que entra em cena? A polícia vai entrar em cena, porque vem muito para ela também essas denúncias. Tá, deixa eu fazer um parêntese. Mas é uma denúncia, por exemplo, o idoso denuncia? Ou o idoso sofre, chora, apanha, calado? Porque quem o agride é o mantenedor, é o dono da casa, é o filho, enfim. Como é que fica a situação do idoso? Como é que você lida com isso, você que trabalha na área? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, quem faz a denúncia é o vizinho ou um conhecido, né? Ou um amigo da família. Mas também o idoso denuncia, mas ele denuncia menos por tudo que você falou, por medo, né? Porque ele pode sofrer retaliação, ele tem medo de mais agressão e ele também protege, principalmente quando é um filho, ele acaba protegendo esse ente querido, porque é filho. Né? Então, muitas denúncias não acontecem também por essa situação. E a esperança é que o filho agressor mude, né? Não, foi só hoje. Exatamente. Não, são só 2 vezes, ele vai mudar, né? Exatamente. E se vê muitos casos desses filhos que geram a agressão fazerem uso de álcool e de substâncias psicoativas, né? Então, eles são dependentes químicos, né? Geralmente, né? Geralmente, e que precisam de um acompanhamento, de um tratamento, mas que moram com os seus pais e acabam gerando violência. Muito bem. Ô, Cláudia, precisamos fazer uma parada aqui e a gente vai voltar daqui a pouco e nós vamos falar sobre essa questão da agressão contra o idoso. É uma questão nova? Sempre existiu ou o debate é que está surgindo agora para a gente discutir essa situação no Brasil? E a gente quer falar também sobre o asilo em que você trabalha, o São Vicente, que é uma referência aqui de Curitiba para o Brasil. E também quero falar sobre o Centro Dia, né? Isso, você vai explicar para a gente como é que é o seu dia a dia, né, nesse Centro Dia. Cláudia Carneiro, psicóloga, conversando conosco hoje aqui sobre a violência psicológica contra a pessoa idosa. Não saia daí. O Pauta Aberta volta já.
Muito bem, voltamos. Segundo bloco do Pauta Aberta no ar desta semana, a violência psicológica contra a pessoa idosa. Estamos conversando com Cláudia Carneiro, que é psicóloga experiente na área, trabalha o dia inteiro com esse assunto e é a nossa convidada aqui. Ô Cláudia, o que caracteriza a violência psicológica? A violência psicológica, o que é isso? O que é no dia a dia dentro de casa? Já que aprendemos do primeiro bloco, você explicou, exibimos inclusive uma reportagem que nos esclareceu que a violência ela está muito dentro de casa. E a psicológica, o que é? Então, muitas vezes ela vem subliminarmente. Ela não é, ela é verbal, a maioria das vezes, né? Acuando esse idoso, né? Mas também ela vem no subliminar. Olha, se falar, sabe o que acontece, né? Ou então, direta, fica quieto que você não serve mais para nada, né? Fica quieto, né? Né? Então tem muito disso, certo? Então ela é direta ou maquiada. Esse subliminar é a maquiagem. Tem filho que fala isso pro pai e pra mãe? Não, tem não filho não tem, que né? É hostil, não, né? né? O idoso tá falando. Filho? Filho, filha, infelizmente, né? Infelizmente isso acontece. A falta de paciência, né? Para com o idoso, são fatos. Não te levo para passear. Não vai ver teus netos. Não vai ter aquele almoço. O almoço vai atrasar. Tudo isso é... Me dá o cartão do banco, senão apanha. Ah, por falar em cartão do banco. Tem muitos que exploram, não? Infelizmente. E principalmente na aposentadoria, né? Infelizmente. No empréstimo consignado, né? Nós temos, assim, muitos casos no país de idosos que são arrimos de família. Sustenta uma família. Exatamente. Né? E, infelizmente, muitos, né, acabam acessando esse cartão bancário, essa conta bancária dos pais, através da pressão. Da pressão, né, e da violência psicológica. Você, que é psicóloga, como é que lida com a frustração de uma pessoa idosa que trabalhou a vida inteira, criou filhos, construiu uma vida, aí chega aos 70, 80, 90 anos e olha para trás e vê, mas o que é que eu fiz? Agora eu sou maltratado, maltratada. Como é que é para a cabeça de um idoso? Muito, muito difícil. Primeiro vem uma tristeza profunda. Depressão. Né? A depressão como consequência. É verdade que aumentou muito o número de depressão em idosos? Sim. A angústia, né? Às vezes o idoso fica ansioso porque não sabe lidar com a situação. Culpa. Muitos idosos se sentem culpados. Aonde foi que eu errei? Em que momento da vida eu errei? Por que eu estou passando por isso hoje? Então, são emoções e sentimentos que permeiam esse idoso quando ele está passando por um momento difícil dentro da sua família, dentro da sua casa. Né? Então, são uma mistura de emoções aí que o idoso passa. Né? Constrangimento, né? Também temos o cárcere privado, que ele é uma violência também psicológica. Não deixa sair de casa. Não deixa sair de casa, não deixam falar com outras Até pessoas, mesmo para evitar que haja a denúncia, né? Exatamente. Então não se fala com os vizinhos. Ah, quanto tempo eu não vejo o vizinho, né? Fala, não tem tempo. Tá tudo certo. Ele tá um pouco confuso, tá assim. Então isso infelizmente acontece. Cláudia, nos fale sobre o seu trabalho no Asilo São Vicente e o que é o Centro-Dia. A gente toca nesse assunto e os teus olhos brilham. É a tua vida, né? São 12 anos de trabalho, né? Então, falando do asilo, ele, como você disse, ele é uma referência no atendimento à pessoa idosa, né? O nosso asilo, ele faz parceria, né? Com a rede pública, né? Junto à FAS, e nós acolhemos idosas mulheres, né, com 60 anos ou mais, que estão em risco
social eminente. Só mulheres? Só mulheres, né? Então, é um trabalho tecnicamente excelente, né? É em excelência nosso trabalho. A parte administrativa, né? Porque a gente faz toda uma prestação de serviço também ao município, ao estado do Paraná, do que se faz com os recursos da parceria, né? Então, tem um convênio, na verdade, né? Então, nós temos que prestar conta desse convênio, né? E, através dessa possibilidade, né? E com a gestão de Padre José Aparecido, que é uma pessoa completamente comprometida com a causa da pessoa idosa, né? Fazemos um lindo trabalho lá, com muita competência, muito respeito, porque você tem que ser um técnico, um administrador, mas você tem que ser uma pessoa. E nós trabalhamos com pessoas, né? Então, todo o nosso trabalho, tanto o asilo quanto o centro-dia, é permeado pela questão técnica da pessoa idosa e também pela questão ética a essa pessoa. E o centro-dia? Então, o centro-dia, ele é um programa que ele acaba prevenindo, né, dentro dos seus objetivos, ele previne a institucionalização prematura, né, desse idoso. Então, ele não vai ser institucionalizado precocemente, né, ele se mantém, ele tem a proposta de manter o idoso no seio da família, né, e ele também tem como objetivo prevenir a violência contra a pessoa idosa, né? Porque o idoso passa o dia no centro-dia e retorna para casa ao entardecer. E nesse período de tempo, a família pode descansar, cuidar dos seus afazeres. Eu sei que você não gosta desse termo, né? Mas eu vou usá-lo. É como se fosse uma creche. Exatamente. Fale que não gosta. Não gosta. Porque eu acho assim que eu, pessoalmente, tecnicamente, sim, eu acho que infantiliza. Sim. Mas é como se fosse. É como se fosse, mas se tem um nome para isso, claro, né? Está disposto na política pública, né? Isso é uma política pública, né? Centro-dia para idosos. Que legal. Olha aqui, eu tenho números aqui, informações, porque um balanço de 2017 da Ouvidoria de Direitos Humanos aponta que mais de 23% das denúncias foram de violência contra a pessoa idosa. Mais da metade desse número, violência psicológica, e nós tratamos isso aqui. E aí a gente vai para os números, né, de denúncias, né? Exatamente. Porque tem o Disque 100, que é um número nacional, já que nós estamos falando para o Brasil inteiro. Se você souber de alguém, vizinho, parente, que você não quer se manifestar, você não quer aparecer, você pode fazer uma denúncia anônima pelo Disque 100 ou procurar a polícia local, né? E discar também o número da polícia. É assim que funciona, Cláudia? Sim, pode procurar a polícia, tanto militar quanto civil, né? Aqui no Paraná nós temos o 181, Disque 181, que é o Disque Denúncia, certo? E também o Disque Idoso Paraná, né? Ele é ligado às sedes da Secretaria de Estado. Que é o 0800 41 0001. É o 1000 ao contrário. Exatamente. 0800 41 1000 ao contrário. E além deles acolherem a denúncia, eles fazem todo um questionamento e orientações por telefone para a pessoa que está denunciando, com toda a segurança e discrição. Ô, Cláudia, quem sofre mais? É o idoso homem ou é a idosa? É o idoso ou é a idosa? Então, os dados estatísticos mostram, né, que a idosa mulher sofre mais violência. Eu trabalho tanto com idosos homens quanto mulheres, né? Fora a tipologia, né, se há um sofrimento, o sofrimento é igual, né? A experiência nos mostra isso. Porque são idosos, são pessoas, independentemente do sexo, são pessoas. E nós temos que olhar para elas como pessoas. Não pelo gênero. Não pelo gênero, perfeito. Quer dizer, idoso é idoso, né? Exatamente. É bom lembrar também, nós não tocamos nesse assunto aqui, mas a omissão é crime, né? Sim. Também, né? Sim, sim. Não se omita, denuncie. Exatamente. É isso. Exatamente. Um prazer
falar com você sobre esse assunto. Obrigada por estar. Aliás, nós precisamos, a sociedade brasileira precisa falar mais, discutir mais esse assunto, não? Exatamente. Precisamos discutir, conversar, buscar novos jeitos, novas alternativas, não é? É verdade. Olha aqui, lembrar você que nós estamos também nas redes sociais, quero divulgar para você o nosso Instagram, @evangelizartv, o nosso Facebook, TV Evangelizar, temos também. E outro detalhe, se você perdeu este programa e quer revê-lo, você pode acompanhar também através do nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. E quero fazer o convite para você ser também um dos nossos associados, para você ser um dos nossos colaboradores, para manter essa obra que espalha alegria, fraternidade e comunicação social Brasil inteiro. Ligue para o 41, que é o código de área aqui de Curitiba, 3221-6060. Esse é o nosso número, 3221-6060. Cláudia, muito obrigado. Obrigada a você. Prazer conhecê-la, parabéns pelo trabalho. Foi meu. Muito Obrigada. bem. O Pauta Aberta fica por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais um tema e com mais uma convidada ou convidado. Aproveite bem a sua semana, fiquem todos com Deus. Tchau, gente.